Tá começando mais um Expressões. Eu sou a Raquel Pisque e no programa de hoje nós vamos falar sobre literatura. Para falar sobre suas obras, prêmios e todo esse universo da literatura, está aqui comigo o escritor Marcelo Labs. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. E a primeira pergunta que eu tenho para você é para falar um pouco sobre a sua obra que fala sobre Blumenau, né? A primeira delas, Enclave, que foi lançada no ano passado, que é um livro de poesias. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto, né, de como ela surgiu. Bom, o Enclave foi escrito, apesar de ter sido lançado em 2018, ele foi escrito em 2017, no segundo semestre, se eu não me engano, quando eu já estava em vias de me mudar de Blumenau, né? E eu ainda não havia escrito um livro de poemas unitário, com todos os poemas relacionando um mesmo assunto. E eu pensei que como eu estava saindo de Blumenau, indo em direção a Floripa, que é onde eu moro hoje, que seria uma oportunidade de eu me despedir com uma obra, né? E foi assim que ele surgiu. Ele foi escrito ao longo de 1 mês e meio, 2, e foi assim que ele apareceu. Sim. E outra obra que fala aqui sobre Blumenau também é Paraíso Paraguai, que foi lançado esse ano, né, inclusive pela sua própria editora. Sim. E eu queria que você também falasse um pouco mais sobre ele, né, que é o seu primeiro romance publicado, né? Sim. Bom, para falar do Paraíso, eu preciso falar do Enclave, né? Eu voltar a falar dele, porque o Enclave é um livro de poemas em que o eu lírico do poeta ele aparece pouco, né? É como se fosse uma voz de fora, uma voz enciclopédica, já chamaram, né? Que procura relacionar criticamente alguns temas que são pouco abordados aqui em Blumenau. Ou no Vale do Itajaí, ou no que se chama Vale Europeu, ou mesmo em Santa Catarina. Questões como a imigração, o heroísmo do imigrante, como se tratasse de heroísmo, tudo aquilo de que não é falado, como o genocídio indígena, no caso dos Xoklen, a escravidão por parte dos primeiros imigrantes, os conflitos internos da colônia, e mesmo esse neogermanismo bizarro que se vive desde o início da Oktoberfest. E o Enclave ele é muito crítico em relação a isso. No entanto, é um livro de poemas e, enquanto poema, claro, o poema é muito aberto a compreensões diversas, né? Ainda que se sobressaia ao tom crítico. Mas algo me incomodou aí, que era a relação de classe que eu fazia no Enclave, porque ele foi lido em muitas regiões do Brasil e as pessoas diziam no final, nossa, o Enclave é aqui, o Enclave é aqui em Minas Gerais, o Enclave é aqui no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul. Isso eu achei interessantíssimo, porque o livro, nesse ponto, serviu para denunciar um conservadorismo latente e perigoso e violento, que é o que se vive aqui. Por outro lado, ao mesmo tempo, as pessoas diziam, nossa, pessoas de fora do Sul, ou mesmo aqui do Sul, diziam, nossa, o Sul é fascista. O branco sulista, ele é predominantemente fascista. E isso passou a me incomodar, seriamente, porque não só eu, como tu, como muita gente aqui, não somos fascistas, né? E eu pensei, como eu vou trabalhar isso sob um viés de classe, então, né? Levando em consideração o imigrante pobre, que é isolado na mata, que é largado aqui e sofre as violências do Estado, né? Passa a Primeira Guerra, passa a Segunda Guerra e tudo isso, e sem ele se sentir fascista porque não teve contato com o fascismo, né? Ou com o integralismo em outro momento. E aí, para não ter a abertura que tem o poema, eu resolvi escrever um romance contando a história, então, de um imigrante que vem a Blumenau, que acaba indo lutar na Guerra do Paraguai, que é o segundo mote do livro, né? Que quando retorna dessa guerra, onde ele foi lutar obrigado, chantageado pelo Estado, né? Ele retorna com um troféu, que eu não posso contar qual é, mas que vai dar continuidade à sua prole, à sua família, né? São abordagens muito diferentes sobre o mesmo tema, apesar do tom crítico. Mas enquanto na poesia eu permiti, ou foi permitido que se tivesse várias leituras sobre
o mesmo tema. No romance, pelo menos, eu provoco a reflexão a partir da questão de classe, do alemão e do descendente de alemão que é pobre e que sofre as violências do Estado como todo mundo. Sim. E essas duas obras suas, elas são premiadas, né? Estão aí no mercado de premiações, né? Sim. A Enclave esteve como finalista no Prêmio Jabuti, Paraíso Paraguai ganhou o segundo lugar, né, no Prêmio Machado de Assis. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre como é participar dessas premiações, saber que o seu livro está ali, recebendo esse reconhecimento, né? Bom, eu tenho a sorte de ter muitos leitores que eu tenho construído ao longo dos últimos anos, né? Hoje eu vivo basicamente de literatura, então são esses leitores, claro, que tornam os livros importantes. O Enclave foi publicado pela editora Patuá, do meu amigo Eduardo Lacerda, que é um editor de São Paulo. E o Eduardo sempre trabalhou o livro muito para que ele fosse lido por pessoas que compreendessem essa obra e tornassem ela mais importante do que ela é escrita, né? E claro, foi uma surpresa estar como finalista do Jabuti. Ao mesmo tempo, foi uma surpresa poder participar do Jabuti, porque é o prêmio mais tradicional da literatura brasileira, sem dúvida. O mais importante, se diz, mas também o mais difícil de participar, uma vez que a inscrição para o Jabuti é caríssima, né? E eu não tinha dinheiro para fazer a inscrição. Aí eu lancei uma plaquete com poemas, chamado Antissonetos, que são sonetos que eu venho escrevendo nos últimos tempos, e coloquei à venda já pedindo para as pessoas comprarem o livro, o livrinho, porque a renda dessa venda seria para a inscrição, né? Então, consegui inscrever graças de novo aos leitores. E é surpreendente estar lá, porque, bom, eu sou um autor periférico, né? Eu sou de Santa Catarina, que é um estado que não representa muito para a literatura nacional. Os nossos autores, como o Cristóvão Tesa, que é nascido aqui, acaba publicando a partir de Curitiba, ou o Caran também publica a partir do Paraná. O Godofredo publica a partir do Rio, o Godofredo de Oliveira Neto, né, que são os nossos autores de expressão nacional. O Carlos Henrique Schroeder publica vivendo em Santa Catarina, por uma grande editora, mas eu publiquei esse livro por uma editora independente e ainda não sou conhecido no grande cenário, né, dos centros do país. Então foi uma surpresa. A outra surpresa é que se voltou a falar sobre o livro, né? Porque o Enclave ele foi lançado em fevereiro de 2018. Eu já fiz muita coisa depois disso. Escrevi um romance, escrevi muitos outros poemas, comecei a escrever um outro romance agora. Então, quando se volta a falar do livro, é como se ele fosse recém-publicado, né? Interessantíssimo. E o Paraíso Paraguai foi finalista do Prêmio Biblioteca Nacional, com Machado de Assis. Ficou em segundo lugar. E esse, sim, foi uma grande surpresa, felicidade, porque saiu pela Caia Ponte, que é a editora que eu fundei esse ano, né? E foi meu primeiro romance. Nunca tinha escrito um romance, então ele ser finalista mostra que eu acho que aprendi a escrever a prosa. Está indo pelo caminho certo. Sim. E uma coisa que eu queria perguntar relacionada a essa questão de você estar por dentro desse cenário da literatura nacional, né? Como é que você enxerga ele, né? Como é que ele está hoje? Olha, a gente tem vivido um momento interessante na literatura nacional, porque as grandes editoras, as tradicionais, que geralmente emplacam os vencedores de prêmios, né, elas não dão mais conta de publicar tudo quanto vem sendo produzido no país. Isso dá possibilidade de que surjam editoras independentes e regionais que publiquem literatura produzida naquele lugar, para aquele lugar, e para que esse lugar seja conhecido em outras regiões, né? O que tem acontecido com a Caia Ponte, por exemplo, é isso. Nós publicamos o livro em Florianópolis, são 3 romances, né, publicados primeiro. O Paraíso Paraguai, que fala de Blumenau e da história da colonização aqui, e que é lido em diversas regiões do país. O Nuvem Colona, que é um romance do Gustavo Matti, que fala sobre Chapecó e sobre o Oeste, e uma migração de artistas para a região de Porto Alegre.
São duas outras regiões, e também é lido em diversas regiões do país, outras regiões. E o Lugares Ogros da Thelma, que se passa em Porto Alegre, numa migração para o Uruguai, que também vem sendo lido em diversas regiões do país, né? Então nós temos isso. Esses 3 livros provavelmente não seriam publicados por uma grande editora, né? Por desconhecimento mesmo dessas obras. E nós publicarmos aqui permite que elas sejam finalmente lidas, né? E da mesma forma como a gente hoje em Santa Catarina pode consumir literatura produzida em Maceió, em Belo Horizonte, enfim, nas mais distantes capitais, né? Ou cidades do interior, que seja, escritas por autores independentes, lançadas por editoras independentes, e que nos chegam aqui por vias que não são um grande mercado, né? Não é a grande livraria, a grande editora. É um mercado todo marginal. Sim. E como é ser autor aqui em Santa Catarina, né? Quais os desafios disso? Bom, Santa Catarina tem um detalhe interessante, que Santa Catarina de fato não existe, né? O que existem são as regiões dentro de Santa Catarina. Então, nós temos autores que publicaram a partir de Blumenau, importantíssimos, como José Nduença Martins, o Denis Radins, o Mauro Galvão, o Marcelo Stael, o próprio Lindolf Bell, né, que não são conhecidos no sul do estado, ou no oeste do estado, ou não são conhecidos no Planalto, ou em Florianópolis, né? E cada uma dessas regiões tem seus autores que não são conhecidos em outras regiões do estado. Então, a maior dificuldade em ser autor em Santa Catarina é pertencer a Santa Catarina. É ser lido fora da região de onde tu publica, né? Esse é o primeiro desafio. Outro, claro, são os leitores, né? Porque nós temos sempre que conseguir leitores. E esse é um desafio para Santa Catarina e para o resto do país, evidentemente. E é algo que nós temos tentado burlar hoje com a Caia Ponte, né? Que é publicar autores daqui que sejam lidos em todas essas regiões e fora daqui. Sim, e você acha que existe um preconceito das pessoas de consumirem esse tipo de produção local, regional, às vezes nacional mesmo, de literatura? Eu acho que existe desconhecimento, né? Não é preconceito. É evidente que existe sim talvez um bloqueio por ler quem está escrevendo próximo, mas esse bloqueio ele cai quando a obra é lida por alguém e é recomendada por outra pessoa que não seja o próprio autor, né? Porque se eu, enquanto autor, fico dizendo para as pessoas lerem meu livro, pedindo, isso tem uma força. Quando um terceiro, que é uma outra pessoa além de mim, lê o livro e recomenda, e recomenda para os seus, né, para o seu público, para os seus amigos, aí a obra começa a adquirir importância, né? E quando esse terceiro que teve a obra indicada recomenda ela sem daí nenhuma presença do autor nessa recomendação, bom, daí a gente pode falar que o livro está seguindo o seu caminho. E como foi essa construção do seu grupo de leitores, né? Que você falou que você está no mercado aí há 10 anos aproximadamente, né? Então, como é que foi essa construção de achar os seus leitores? Bom, eu sempre publiquei muito na internet, né? O Falações, que é o meu primeiro livro, ele tem o nome do meu blog da época, que na época os blogs ainda tinham mais vida, onde eu fazia algum tipo de reflexão crítico-literária sobre o que era produzido aqui no Vale do Itajaí. O Falações é um livro de poemas que nunca teve muitos leitores também, né? Foi a primeira publicação, eu era muito mais novo. Mas depois de 7 anos, quando eu publico o meu segundo livrinho, que é o Porque Assim Não é Resposta, que é um livro de poema em prosa, contínuo, eu começo a acessar as pessoas daí não só pela internet, mas fisicamente. Claro que as redes sociais têm muita importância nisso, porque elas permitem a gente derrubar barreiras que existem, né? E por isso o alcance dos livros, né? Acho que eu não tenho livro no Acre, talvez, mas em todos os outros estados eu tenho. Da mesma forma, para publicar Ultrapassa, que é um livro de poemas de 2016, eu fiz um financiamento coletivo, porque não tinha grana para fazer a publicação, e eu fui vender o livro antes de ele existir, para que arrecadássemos o dinheiro e ele fosse publicado.
E aí começa a acontecer isso de os amigos apoiarem, a família apoiar o financiamento, mas não tenho tantos amigos nem tantos familiares, né? Então, outras pessoas começam a apoiar. E essas pessoas surgem exatamente por indicação de leitores. Né? Isso acontece depois também com o Paraíso Paraguai, para Surge a Caia Ponte. Né? O livro é apoiado por um monte de gente de várias regiões do país, já porque as pessoas me leem na internet, no Facebook, sobretudo, e a partir daí elas indicam, então, para que outras pessoas apoiem, exatamente para que o livro passe a existir, ou os livros passem a existir. Né? Porque elas sabem que eu não tenho dinheiro para fazer as publicações, então, se todos os leitores juntos, apoiando, se a gente consegue juntar, a gente chega lá na verba necessária e faz as publicações que depois são lidas por aí, né? Brasil afora. E sobre a sua escrita, né? Você vê que ela se alterou ao longo do tempo, né? Como é que é esse processo de escrita? Sem dúvida. O poeta que eu sou hoje não é o poeta de 10 anos atrás. Né? Da mesma forma, a prosa que eu escrevo no Paraíso Paraguai já não é a prosa dos Três Porcos, que é o meu próximo livro. Isso porque escrever não é só contar uma história ou escrever um poema, mas refletir sobre essa prática, né? Experimentar. E para que eu mesmo me desafie enquanto autor e para que o leitor também não se acostume ao que eu escrevo, para que ele também se sinta desafiado, né? E claro que isso surge por conta de muita leitura, né? Eu tenho a sorte de ter muitos amigos escritores que estão produzindo hoje, então é sempre isso de ler o clássico, claro, ler o cânone, mas ler o que está sendo produzido, acompanhar as experimentações dos autores que produzem nesse momento, né? Para que daí eu possa tensionar minha própria escrita e pensar, bom, por onde eu vou agora? Né? O que eu vou dificultar dessa vez? Obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui. Foi um prazer ter você conosco. O prazer é todo meu e eu me sinto muito agradecido de poder falar sobre o meu trabalho aqui. Obrigada. A gente encerra o Expressões por aqui. Não esquece de seguir a FURB TV no canal no YouTube e no Facebook para não perder nenhum programa. Até a próxima. Tchau!